relação da geografia com o coronavírus. Vocês estão enxergando bem a tela aqui ou não? Está muito pequenininha. Então, beleza. Ótimo. Então, tá bom. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é o seguinte. Vocês conhecem as definições de cada coisa que está relacionado a essa doença aí ou não? Vocês sabem a diferença de coronavírus, SARS-CoV-2 e Covid-19? Vocês podem escrever no chat lá, se vocês quiserem, tá? Então, o que é o coronavírus? Então, existem vários tipos, vamos dizer assim, tipos de vírus. Tá? Esse é um tipo de vírus que ele tem um formato diferente, né? Ele é uma bolinha cheio de coisinha para cima, como se fosse pináculos, né? Pequenas torrezinhas, vamos dizer assim, tá? Como se fosse uma coroa, tá? Por isso que é coronavírus. Então, quando você fala a palavra coronavírus, você está se referindo ao tipo de vírus, tá? Esse tipo de vírus é um vírus que ele se prolifera em animais, ele não causa problemas em animais, mas ele pode pular, tá, para o ser humano. Então, ele usa o animal como um hospedeiro. SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Tá? É o nome, é como se você tivesse, o coronavírus fosse a espécie dele, e o SARS-CoV, né, é o nome. Então, por exemplo, como se fosse humano, etc. Tá? Então, ele é o patogênico. E quando você fala em Covid-19, você está falando do nome da doença. Tá? Então, você tem um vírus, você tem um tipo de vírus, aí você tem o nome do vírus, então você tem o nome da doença causada pelo vírus. Então, quando a gente fala em Covid-19, a gente está falando da doença. Quando fala em coronavírus, é o tipo do vírus. E existem outros tipos de coronavírus. Por isso que dá-se o nome de SARS-CoV-2. Ah, professor, então já existiu o SARS-CoV-1? Sim, gente, já existe o SARS-CoV-1. Por isso que esse daí recebe o nome de 2. Tá bom? Estão entendendo até aí? Se vocês quiserem falar, podem falar, tá? Fiquem à vontade. Bom, como é que teria surgido o vírus, então? Tá? Eu separei 2 trechos importantes aqui, né, de um texto, que é o seguinte. A pandemia de coronavírus poderia ser um novo capítulo do livro Spillover, Animais infecciosos e a nova pandemia humana, de um escritor dos Estados Unidos chamado David Quammen. Nessa obra, publicada em 2012, infelizmente ainda sem tradução para o Brasil, para o português, né? O autor retrata como vírus e bactérias que infectam animais selvagens ou domésticos conseguem pular para a espécie humana, causando doenças e mortes. É o caso do nosso vírus aqui, tá? No caso desses hospedeiros, né, desses animais, nós temos um morcego, que é o animal na natureza, até onde se sabe, que mais serve como hospedeiro para esses vírus e bactérias. Tá? E a gente já vai ver como é que isso aconteceu, ou como é que teoricamente isso teria acontecido com o coronavírus. Bom, só que o coronavírus, tá, e o SARS-CoV-2, eles não são vírus únicos, e eles não são os únicos vírus que causaram pandemias ou epidemias. Tá? Então eu coloquei uma lista ali de vírus, de doenças, etc., que causaram grandes problemas aos países, né, e até a continentes. Então, o vírus Endra, um vírus chamado Marburg, o vírus da raiva, o vírus do ebola, o vírus Nipah, o SARS, tá, que é esse da família aí do SARS-CoV-2, né, do coronavírus, e o vírus conhecido como Tioman e Melaka.
bom? Então, são vários vírus que causaram problemas aí epidêmicos no mundo. Mas a gente vai falar especificamente desse aí que a gente está vivendo. Então, o primeiro aspecto geográfico que eu trago para vocês aqui é a questão ambiental, tá? A questão ambiental. Então, nós temos algumas hipóteses, tá, para esses vírus aparecerem ou reaparecerem na natureza. Então, a primeira está relacionada ao desmatamento, logicamente, né? Se os animais são hospedeiros do vírus. Se os animais são hospedeiros do vírus e esses animais vivem nas florestas, se a gente derrubar as florestas, esses animais provavelmente vão se aproximar da cidade. Tá? Vocês já assistiram aquele filme Os Sem Floresta? Sim, né? Os Sem Floresta é um filminho de uns animaizinhos que vivem numa floresta, né? E aí começa a construção de um condomínio, né? Um condomínio de casas na borda da floresta. E aí surge um guaxinim, se eu não me engano, e esse guaxinim é um malandro, né? E aí ele começa a levar, né? Os animais passam a ter problema de falta de alimento, né? A floresta vai morrendo aos poucos, etc. E aí eles passam a entrar na casa dos humanos para roubar alimentos e poder se alimentar. Só que daí, o que acontece? Eles passam a se relacionar com os seres humanos, descobrem o gosto maravilhoso do Doritos, né, e outras coisas mais aí que os seres humanos comem, né? Então eles passam a ficar fissurados na alimentação humana. Tá? Então isso tudo, gente, eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem como é que o desmatamento ele faz com que os animais, que são hospedeiros, estejam próximos do ser humano, tá? Aí, beleza, os animais se aproximaram da cidade e contaminaram um ser humano. Só que esse um ser humano, ele vive na cidade, onde vivem muitas pessoas. Então, esse processo de urbanização, ele é um processo que gera uma disseminação mais fácil das doenças, certo? São coisas da atualidade, relacionadas ao processo de globalização. E associado a isso, nós também temos o derretimento das geleiras. Bom, professor, mas o derretimento das geleiras, aqui no Brasil não tem geleira. Lá em Wuhan, que é onde iniciou o coronavírus, também não tem geleira. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tá? Então, a gente vai ver aqui agora. Então, eu vou começar falando sobre o derretimento das geleiras, porque desmatamento e urbanização eu já falei, né, mas a gente vai comentar mais para frente lá. Em 2020, olha só, gente, é a revista Galileu, tá? Uma das revistas científicas mais importantes, mais respeitadas do mundo. Isso aqui não é o Facebook, não é o WhatsApp que está falando, tá? Não é o fake news aí da galera que usa isso para se eleger, né, nas campanhas políticas, tá bom, gente? É notícia científica, é de qualidade. Então, a notícia tinha o seguinte título: 28 novos gêneros de vírus são encontrados em gelo de 15 mil anos. Então, um gelo que estava numa formação de gelo que existia já há 15 mil anos, eles encontraram 28 novos gêneros de vírus. Vamos ver aonde que foi? Olha só, coloquei só um resumo ali. Então, a pesquisa que coletou amostras na fronteira do Tibete com a China, daí gravem bem essa informação, que lá para frente a gente vai conversar sobre isso, mostra como novos micro-organismos podem ser liberados no meio ambiente com o derretimento das geleiras. Então, vejam só, esses vírus, segundo a notícia, estavam congelados nas geleiras, e com o derretimento das geleiras, com a ação humana, com o aquecimento global, esse gelo faz com que o vírus seja liberto. Tá? Então, vejam só, lá no Tibete, né, que fica na fronteira da China, lá com o Tibete, na cordilheira do Himalaia, tá bom?
Só que em 2017 já tinha uma outra notícia. Veja só, 2017 nem tinha o surto de coronavírus ainda. Olha a notícia. Com o derretimento de geleiras, como o derretimento de geleiras está levando ao ressurgimento de doenças adormecidas. E aí o resumo é o seguinte: seres humanos, bactérias e vírus têm coexistido ao longo da história. Ou seja, nós todos vivemos nesse planeta aqui ao longo da história do planeta, 4,6 bilhões de anos. Da espécie bubônica, da peste bubônica, desculpe, a varíola, nós evoluímos para resistir a eles. Então, o nosso corpo ele vai se adaptando aos vírus e vai criando imunidade. E eles vão se transformando e a gente vai pegando a doença e criando imunidade. E, em resposta, eles desenvolveram novas maneiras de nos infectar. Tá? Isso em 2017. Essa notícia, ela fala sobre a Sibéria, que eles encontraram lá na Sibéria 140 tipos de vírus diferentes, sendo que 38 são do tipo coronavírus, lá na Sibéria, congelados, né, lá na Rússia, no norte da Ásia. Tá? Então, existem diversos vírus que estão na natureza que a gente não tem nem contato, que a gente não tem noção da existência, que estão congelados de alguma maneira, tá? E que eles podem, sim, voltar à vida, né, voltar a infectar o ser humano ou os animais, né, os seres vivos, se ocorrer o processo de derretimento das geleiras. Isso são as duas notícias que falam, tá? Não é o professor Luiz, não é o Facebook, não é o WhatsApp que está falando isso, tá? Bom, mas vamos entender então agora como é que teria surgido essa doença. Mais ou menos. Nada muito certo com o coronavírus, por isso eu vou comentar com vocês aí o que tem já de conhecido. Tá? Teria surgido na cidade de Wuhan, que fica numa província chamada Hubei, tá? Lá na China, na parte leste da China. E essa cidade, Wuhan, eu, particularmente, como professor de geografia, nunca tinha escutado falar. Alguém de vocês já tinha escutado falar dessa cidade chamada Wuhan? Não, né? Eu também não. Nunca tinha ouvido falar de Wuhan, tá? Só fui olhar a hora ali. Nunca tinha escutado falar de Wuhan. Para mim foi novidade, tá? Bom, mas vamos entender um pouquinho onde fica Wuhan e como é essa cidade. Então, Wuhan, ela é a 7ª maior cidade chinesa. Ela é a 42ª maior cidade do mundo, em termos de população, tá? Ela tem 9 milhões de habitantes, mais ou menos. Mais ou menos a população do Rio de Janeiro, tá? 9 milhões de habitantes, mais ou menos. E essa região é conhecida como Panela da China. Ela é uma região seca, que tem um verão muito quente e o inverno muito frio. Lembrando que os primeiros casos foram registrados em novembro e dezembro. E ela fica no hemisfério norte. Tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então aqui, ó, a linha do Equador corta bem aqui, ó. Tá? Corta bem aqui, mais ou menos. Então o Wuhan fica no hemisfério norte. Em dezembro, no hemisfério norte, é o inverno. Então vejam só, a gripe ela surgiu, né, essa doença ela surge lá no inverno deles. Tá? Então é uma doença de inverno. É uma doença de inverno. Essa cidade é um importante ponto de distribuição na rede de transportes. Tá? E a gente já vai entender o porquê disso. E ela está no curso do rio Yangtze, onde tem um importante porto. Gente, essa cidade é a primeira grande cidade do rio Yangtze, que é o Rio Amarelo. Vocês sabem onde nasce o Rio Amarelo?
Vocês podem escrever no chat ali, se vocês quiserem. Vocês sabem onde nasce o Rio Amarelo? O Rio Amarelo, ele nasce lá na Cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Tibete e a China. Ora, se a gente voltar naquela notícia, o que a gente vai ver escrito lá? Que lá, por conta do derretimento das geleiras do Himalaia, descobriram 28 novos gêneros de vírus que estavam congelados há 15 mil anos. Por coincidência, é onde nasce o Rio Amarelo. Professor, então quer dizer que o vírus desceu pelo rio? Às vezes não foi pelo rio. Às vezes foi por algum animal que veio pelo rio. Às vezes foi por pessoas que descem o rio em direção a Wuhan. Às vezes, essas pessoas trouxeram animais vivos ou animais mortos daquela região para as regiões mais baixas. A questão é, o rio que passa na cidade de Wuhan nasce exatamente onde eles fizeram aquela reportagem e falaram que descobriram 28 novos tipos de vírus. E essa cidade é a cidade do interior chinês que tem o maior fluxo de pessoas dentro da China e também do exterior. Então é a cidade do interior que recebe a maior quantidade de pessoas de fora da China e que também manda a maior quantidade de pessoas para fora da China. Só para vocês terem uma ideia, das 500 maiores empresas, 230 estão em Wuhan. 100 delas são francesas. Então veja, se o processo de globalização é um processo de integração global, onde ocorrem fluxos comerciais, fluxos de pessoas, fluxos de serviços, por consequência, o que a gente vai concluir? Que se a doença apareceu nessa cidade chamada Wuhan, possivelmente ela foi disseminada rapidamente pelo mundo. Vamos ver se isso aconteceu? Então vamos lá. Então, o segundo aspecto geográfico que eu trago para vocês, então eu trouxe o primeiro, e agora eu trago o segundo, é a localização da China, tá? Então a China está localizada no hemisfério norte, o clima nessa região ali é quente no verão e frio no inverno, o relevo é mais ou menos plano, tá? E tem um desmatamento intenso. Isso aqui é muito importante a gente saber. Essa linha preta aqui, eu vou até aumentar o mapa aqui para vocês. E vou também aumentar o riozinho aqui, que eu tinha feito aqui, para simbolizar o Han aqui, tá? Então, só um pouquinho. Então, esse aqui, meu Deus. Esse aqui é o curso do rio. Puta vida. Tá? Esse aqui é mais ou menos o curso desse rio, tá? Então ele nasce aqui, né, na fronteira da China com o Tibete, tá? E ele corre toda a parte central da China e vai desaguar lá no Oceano Pacífico, tá? E esse aqui é um dos maiores rios do mundo, tá? E é um rio chinês, lá um dos maiores rios da Ásia. Tá bom? Vamos lá então. O terceiro aspecto geográfico é o fato de que Wuhan está localizado numa região de grande densidade populacional. Tá? Então, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, mais ou menos, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e 1/3 da população vive na região de Wuhan. Tá? 2/3 da população chinesa vivem aqui, ó, bem no litoral da China. Tá? Então, cerca de 1 bilhão de pessoas quase vivem aqui nessa região aqui, tá? Do litoral chinês, próximo a Wuhan. Beleza? Então veja só, é um local onde tem bastante fluxo de pessoas, né, vindas de outros países. É um local onde tem um clima e um relevo apropriado para disseminação de doenças.
É um local altamente urbanizado e industrializado e tem uma grande concentração de pessoas. Tá? Tudo para piorar a situação. Bom, eu trouxe aqui uns dados para a gente comparar algumas informações importantes aqui. Então, nós tivemos em 2002 uma outra epidemia de um vírus chamado SARS, tá? Então, esse é o SARS-CoV-1. A doença se chamou SARS, Síndrome Aguda Respiratória Severa. Tá? Isso foi em 2002. O mesmo tipo de vírus, tá? Mais ou menos o mesmo tipo de vírus, infectou agora em 2019, 2020, provocando a doença chamada Covid-19. Tá bom? Mas vamos ver algumas informações importantes. Em 2002, a população chinesa era de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Só que só 38% dessa população vivia nas cidades, o resto vivia no campo. Essa doença, ela infectou 8 mil pessoas em 10 meses. Tá? Então, em 10 meses, ela infectou 8 mil pessoas lá na China. Tá? Nesse mesmo período, o PIB per capita da China, ou seja, a renda das pessoas, era em média de $1.100 por mês. Isso, né, a riqueza da China, ela correspondia a 4% da riqueza produzida no mundo. Isso lá em 2000. Aí a China entrou no processo de globalização, ela entrou, né, nesse processo de abertura econômica, e 20 anos depois, olha os números da China: 1,3 bilhões de habitantes, sendo que 60% da sua população agora vive nas cidades. Ou seja, 60% da população vive aglomerada. Elas vivem em centros urbanos. Então, elas saíram do campo, que era 38%, né, de urbanização, e foram para as cidades. E aí, o número de pessoas na cidade aumentou, e aumentou muito. Olha só esse número aqui. Em 2 meses, a Covid-19 infectou 40 mil pessoas. Ela diminuiu 8 meses e aumentou, tá? 5 vezes o número de infectados, mais ou menos. Certo? Professor, mas por que isso? Por que esse número tão grande num tempo tão rápido? Porque agora as pessoas vivem nas cidades. E as cidades fazem com que as pessoas fiquem mais próximas umas às outras, elas fiquem mais aglomeradas. Ah, professor, então a solução é o isolamento social? A solução é o isolamento social. Se as pessoas não tivessem tão próximas umas das outras, se elas não tivessem vivendo nas cidades, se elas estivessem cumprindo o isolamento social, o número de infectados seria bem menor. Gente, nós aqui no Brasil, ontem batemos o recorde. 1.954 mortes num dia. Não é mimimi. A doença existe, ela é perigosa, ela mata. Tá? Enquanto tem gente falando que é mimimi, tem gente sofrendo, tem famílias perdendo entes queridos. Tá? E hoje a China, olha só, na economia mundial a participação dela é de 15%. Então ela realmente entrou no mundo globalizado. Então, professor, quer dizer então que a globalização favoreceu a disseminação da doença pelo mundo? Sim. Por quê? Porque nesse mundo globalizado, as pessoas viajam mais, elas estão mais integradas, existem mais pessoas comprando da China. É fácil para gente. Imagine 20 anos atrás, você comprar um produto chinês num site, um produto de qualquer marca num site chinês. Era impossível. Hoje, você entra lá no AliExpress, você entra no Wish, você entra no Alibaba e você compra qualquer coisa da China que chega para você. É ou não é?
tô certo ou tô errado nisso daí? Né? Não tá fácil comprar da China? Não tá fácil comprar nos Estados Unidos? Você nem precisa ir lá. Mas graças ao processo de globalização, você consegue fazer esse tipo de coisa da tua casa, né? Então, existem várias coisas. Por exemplo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Deixa eu abrir a gaveta aqui, que aqui na gaveta tem várias coisas. Ó, isso aqui, ó. Meu piá, né? Eu dei pro meu piá agora, no final do ano, esse teclado aqui para ele. É um teclado gamer e tal. Eu comprei no Wish, né? Paguei lá $3 no teclado e no mouse gamer, né? Então, assim, se eu fosse comprar aqui, eu ia pagar R$ 180 um negócio desse. Lá eu paguei $3. Se você for considerar que o dólar hoje é R$ 6, vamos dizer assim, eu paguei R$ 18, né? É mais ou menos isso, de 15 a R$ 18. Então, o preço é muito barato, né? Eu não paguei nada de frete. Eu não paguei um centavo de frete, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar um outro dado importante aqui, ó. Olha a densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Em 2002, a densidade demográfica chinesa era de 150 habitantes por quilômetro quadrado. Hoje, ela chega a 400 habitantes por quilômetro quadrado. Só para vocês verem, a do Brasil é 22 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a concentração de pessoas lá, ela é 20 vezes maior do que a concentração de pessoas aqui no Brasil. Em São Paulo, que tem uma das maiores concentrações habitacionais, concentrações demográficas no Brasil, existem 177 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então lá chega a 400, só para você ter uma ideia. Olha o mapa do Brasil aqui, ó. Esse aqui é o mapa do Brasil que mostra, tá, a densidade demográfica brasileira. Então a gente consegue perceber o quê? Que a maior parte da população está no litoral, tá? Enquanto a região amazônica tem pouca concentração de pessoas, né? Na medida que vai indo para o interior, vai diminuindo a quantidade de pessoas. Eu quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês, quer dizer, não sei se vai dar para mostrar. Deixa eu ver aqui. Mapa de casos de Covid no Brasil. Vou abrir aqui um mapa de casos de Covid no Brasil. Tá? Vou abrir esse mapa aqui, ó. Só para vocês darem uma olhada e darem uma comparada, tá? Então vejam só, a maior concentração demográfica está aqui, tá? Nessa região aqui, região sudeste. E olhem nesse mapa aqui, ó, nos casos de Covid, vejam que essa região aqui, ó, que é a mais densamente povoada, é que tem a maior quantidade de casos. Se você pega o litoral do Nordeste... Não tenho ideia do seu carregador. Se você pega aqui, ó, a região Nordeste, tá? Todo o litoral aqui tem grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. E se você pega aqui, ó, e compara esse mapa aqui, o que você vai ver? Que também tem, né, o maior número de casos na região litorânea. Se você pega o Amazonas, aqui é Manaus, ó, grande quantidade de casos de Covid-19. Se você pega aqui, ó, tá escurinho aqui, grande concentração de pessoas vivendo aqui. Se você pega outro estado, que é o estado de Roraima, Boa Vista, olha só, tem grande concentração de casos de Covid-19. Se você comparar, ó, deixa eu abrir aqui um pouquinho aqui mais a imagem, vocês verem aqui, ó, também tá escuro aqui, ó. Então, quanto maior a concentração de pessoas, tá? Maior também a incidência de casos de Covid-19 no Brasil. E essa comparação desse mapa aqui, ela é crucial para você entender a doença. Então, você veja, olha no Mato Grosso do Sul, essa manchinha escura aqui, né? E aqui a bolinha maior. No Mato Grosso, essa manchinha escura aqui e aqui a bolinha maior. Professor, então quer dizer que realmente o isolamento social resolve? Realmente o isolamento social resolve, tá? Tem que se isolar.
se não parar, se não fechar as coisas, não vai resolver o problema da doença, da disseminação da doença no Brasil. Tá? Por isso que vocês estão sem aula, né? Porque bem ou mal eles entendem isso. Tá certo? A escola é um espaço onde tem aglomero, onde as pessoas se encontram, elas ficam fechadas dentro de uma sala, tá? Então é perigoso, tá bom? Mas se Deus quiser, na semana que vem a gente volta às aulas. Tá certo? Gente, o que eu queria trabalhar com vocês, tá? É basicamente isso, né, para a aula de hoje, tá bom? Só algumas consequências. Bom, não vou falar disso aqui agora, tá? Mas seria basicamente isso, né? Então, fazer a relação da geografia, do estudo da geografia com a doença, com a Covid-19, tá? Hoje existem geógrafos que estudam a relação do clima com a Covid-19. E qual que é a conclusão que eles chegaram? Que lugares mais úmidos, ou seja, que chovem mais, lugares onde existem mais gotículas de ar na atmosfera, a umidade relativa é maior, a contaminação das pessoas também é maior, é mais rápida. Tá? Se não conseguiu achar, que celular que é o teu, David? Eu até ia fazer a correção dessa atividade hoje, mas aí eu resolvi falar logo sobre isso. LG, vamos ver aqui, ó. Origem. Você sabe o que significa LG, né? Você sabe o que significa LG, David? A sigla significa Luiz Guilherme. Vamos ver aqui. Origem da empresa LG. Então, a LG é da Coreia do Sul, tá? É uma empresa sul-coreana. Isso, Pedro, muito bem. Significa Life's good, sei lá. É, viva bem, vida boa, coisas assim. É isso aí, o Pedro tá ligadão nesse esquema aí. Pessoal, isso, exatamente. Pessoal, então eu vou. Vocês têm mais alguma pergunta em relação a isso? Em relação à própria doença? Vocês querem fazer algum comentário? Ah, o Pedro fez, né? Então ele sabe de onde que é, né? Mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem falar aí ou não?